Galerinha, vamos dar início agora a um ciclo de aulas onde abordaremos um tema que aparece com a frequência muito grande nos exames vestibulares, Enem, seja ele qual for, os conflitos no Oriente Médio. Vamos juntos? Bom, gente, quando a gente fala de Oriente Médio, estamos falando de uma região geograficamente muito extensa, né? O Oriente Médio, ele nasceu logo após a Primeira Grande Guerra Mundial com a assinatura de um acordo chamado Acordo de Sykes-Picot, né? A gente vai mostrar para vocês no mapa como é que esse acordo foi construído, como é que esse acordo foi criado. Bom, mas quando a gente fala de conflitos no Oriente Médio, existe um conflito que é a espinha dorsal de todos. Digamos que todos os conflitos no Oriente Médio, de uma maneira direta ou de uma maneira indireta, vão surgir, vão eclodir dele. Chama-se a questão palestina, que é uma questão que se arrasta até os dias de hoje. Os famosos conflitos entre árabes e judeus, entre israelenses e palestinos, tá? O famoso conflito entre hebreus e muçulmanos, enfim, temos vários sinônimos para isso. É necessário que vocês fiquem bastante atentos a isso, porque há uma confusão muito grande. Muitas pessoas me perguntam, Garrido, judeu é a mesma coisa que palestino? Palestina é a mesma coisa que judeu? Por que é que judeu e palestino brigam tanto? Então, nós precisamos fazer um histórico do Oriente Médio para que entendamos as razões desses conflitos entre árabes e judeus. Tranquilo? E é exatamente isso que nós vamos fazer a partir de agora. Convido todos para fazer uma viagem aos conflitos no Oriente Médio e vamos trabalhar os conflitos no Oriente Médio da sua gênese até os dias atuais. Não vamos ficar circunscritos apenas ao pós-Segunda Guerra, vamos fazê-lo, né? Vamos trabalhar esses conflitos da gênese, da origem até os dias de hoje. Então, vamos todos juntos aqui para entender esse conflito. Vamos iniciar a questão palestina falando para vocês sobre a origem do Oriente Médio, a gênese, a formação do Oriente Médio, como é que ela se deu. Vamos juntos aqui. Então, gente, quando nós falamos de Oriente Médio, estamos falando de uma das áreas mais disputadas do mundo por conta, hoje em dia, das reservas de petróleo. O Oriente Médio, ele surgiu logo após a Primeira Guerra Mundial. Quando a Primeira Guerra Mundial terminou, a Alemanha foi derrotada. A Primeira Guerra Mundial, ela colocou em rota de colisão dois blocos. A Tríplice Aliança, que era o bloco que a Alemanha formava, a Alemanha estava fazendo par, e a Tríplice Entente ou aliados. Os aliados, formados por Inglaterra, França, Estados Unidos, Rússia, Brasil, os aliados venceram a Guerra Mundial. Quando os aliados venceram a Guerra Mundial, as nações derrotadas, todas elas, foram punidas com tratados de pós-guerra. A Alemanha foi punida com o Tratado de Versalhes, o famigerado Tratado de Versalhes, o tratado mais nefasto do pós-guerra. A Áustria foi punida com o Tratado de Saint-Germain. E o terceiro aliado da Alemanha, chamava-se Império Otomano. O terceiro grande aliado da Alemanha era o Império Otomano.
E o Império Otomano, ele foi punido com o Tratado de Sykes-Picot. Está aqui o nome dele. O Tratado de Sykes-Picot, ele tem esse nome porque este tratado ele foi idealizado por dois diplomatas franceses, Sykes e Picot, não é? Era um sobrenome deles. Então, eles dois foram os grandes articuladores do Tratado de Sykes-Picot. Esse Tratado de Sykes-Picot, ele vai fragmentar o Oriente Médio, dando origem às nações. Quando a gente fala aqui de formação do Oriente Médio, nós estamos falando de formação geopolítica, certo? O Império Otomano era esse império formado por essas áreas que vocês todos estão vendo aqui em verde. Todas essas áreas em verde que vocês estão visualizando formavam o Império Turco-Otomano ou o Império Otomano. Todas essas áreas formavam o Império Turco-Otomano ou o Império Otomano. Olha, quando a Primeira Guerra Mundial termina, os aliados não poderiam permitir que o Império Otomano se mantivesse unido. Os aliados não podiam permitir que o Império Otomano se mantivesse unido, porque se o Império Otomano se mantivesse unido, o Império Otomano iria controlar o petróleo da terra. Porque, repare, o Império Otomano dominava territórios da Arábia, petróleo, Iraque, petróleo, Egito, petróleo, Líbia, petróleo, tá? Argélia, petróleo. Então, se o Império Otomano fosse mantido unido quando a Guerra Mundial terminou, o Império Otomano controlaria as reservas de petróleo do mundo. De modo que o Tratado de Sykes-Picot, ele fragmentou o Oriente Médio, e com essa fragmentação houve a formação geopolítica do Oriente Médio. A formação geopolítica do Oriente Médio surge em consequência do Tratado de Sykes-Picot. O que eu estou dizendo a vocês é que as nações que hoje formam o Oriente Médio, Iraque, Irã, Síria, Jordânia, Palestina, etc., todas as nações que hoje formam o universo geopolítico do Oriente Médio nasceram em consequência do Tratado de Sykes-Picot. Foi esse tratado que construiu, foi esse tratado que formou as nações do Oriente Médio. Então, quando nós, repito, falamos de formação do Oriente Médio, é uma formação no sentido geopolítico. Então, podemos registrar que o atual Oriente Médio, geopoliticamente falando, ele surge em consequência dos interesses das grandes potências capitalistas ocidentais. O atual Oriente Médio, ele surge em consequência dos interesses das atuais potências capitalistas do Ocidente, certo? Então, esse é o primeiro ponto. E um outro ponto. Na hora que eles fragmentaram o Império Otomano, a geopolítica do Oriente Médio, ela foi criada de maneira artificial. As fronteiras foram traçadas à régua, eram fronteiras retilíneas, foram fronteiras traçadas à régua, e a divisão geopolítica do Oriente Médio foi feita para atender os interesses das grandes potências.
Criou-se, portanto, fronteiras artificiais, nações artificiais, para atender aos interesses das grandes potências capitalistas ocidentais. Olha, nesse processo de formação das nações do Oriente Médio, olha aqui como as fronteiras foram traçadas à régua, o grande epicentro dos conflitos do Oriente Médio é essa região que aqui está em branco. Esqueça esse nome Israel, esqueça por enquanto. Essa região que aqui está em branco, essa região chama-se Palestina. O nome geográfico dessa região é Palestina. Aliás, essa região tem dois nomes. Ela se chama Palestina para o povo palestino. Essa região se chama Palestina para o povo palestino. O povo palestino é muçulmano. Eles chamam esta região de Palestina. E guarde, o povo palestino, ele é muçulmano. Mas essa região, ela tem um outro nome. Essa região também pode se chamar Canaã. E a palavra Canaã significa terra prometida. E quem chama essa região de Canaã é o povo judeu, ou, se você preferir, povo hebreu. Quem chama essa região de Canaã é o povo judeu, ou, se você preferir, povo hebreu. Daqui logo de cara a gente tira uma dúvida. Povo hebreu é a mesma coisa que povo palestino, povo judeu ou povo israelense é a mesma coisa que povo palestino? Não. Tá? Eles são dois povos diferentes. Os judeus são seguidores do judaísmo, tá? E os palestinos são, como eu já disse e repito, muçulmanos. Bom, eles são povos rivais. Eles são rivais. E um dos motivos da rivalidade desses dois povos é a disputa pelo mesmo território. Uma das razões da rivalidade entre esses dois povos é a disputa pelo mesmo território, que no caso é a Palestina. A questão palestina é o embrião da esmagadora maioria dos conflitos no Oriente Médio. Por isso, nós vamos começar a nossa narrativa dos conflitos no Oriente Médio pela questão palestina. Como eu disse, ela não é a mais nem a menos importante, mas é um embrião, é a gênese. Primeiro detalhe que se faz interessante percebermos para estudarmos a questão palestina é a geografia. A geografia é muito importante e quando a gente fala de geografia, estamos querendo mostrá-los atentamente as fronteiras. Veja que toda esta área em branco chamava-se Palestina, esqueça o nome Israel, mas mais à frente a gente vai criar o Estado de Israel. E olha as fronteiras da Palestina. A Palestina faz fronteira com a Jordânia, ó, uma fronteira gigante. A Palestina faz fronteira com o Egito. Aqui está a Península do Sinai, uma região que tem importância histórica e religiosa. Foi a área que Moisés atravessou, libertando o povo hebreu do cativeiro do Egito, da escravidão egípcia. A Palestina faz fronteira com a Síria, tá? País que até hoje é rival, e a Palestina faz fronteira com o Líbano também.
essas são as fronteiras terrestres com as quais a Palestina faz fronteira. E, além da Palestina fazer fronteira com o Líbano, Síria, Jordânia e Egito, ela faz também fronteira com o Mar Mediterrâneo. Isso é muito importante porque pelo Mar Mediterrâneo você tem o escoamento das mercadorias saídas da Palestina. Então, primeiro detalhe importante que devemos saber da Palestina é esse: a localização geográfica, a questão geopolítica, ela é de grande importância para que entendamos a questão palestina. Esse território, a Palestina, foi um território ocupado ao longo da história por vários povos. E nós temos que compreender como se deu a ocupação da Palestina para que entendamos os conflitos entre árabes e judeus, para que entendamos os conflitos entre árabes, palestinos e judeus, né, ou israelenses. Portanto, o histórico da ocupação territorial faz-se muito importante para compreendermos a questão palestina. O primeiro povo a ocupar a Palestina foi o povo hebreu, ou povo judeu. O primeiro povo a ocupar a Palestina foi o povo hebreu ou o povo judeu. A ocupação hebraica na Palestina, ela começa a uma divergência entre os historiadores. Não precisam vocês ficarem preocupados com datas. Alguns historiadores dizem que o povo hebreu ocupou a Palestina a partir do ano 1500 a.C. Outros dizem que foi no ano 1000 a.C. Foi entre o ano 1000 e 1500. Foi entre o ano 1500 e 1000. Tá? Antes de Cristo. Não precisa vocês se preocuparem com data. Se a prova colocar data, a data estará sempre correta. Então, o povo hebreu ocupou a Palestina. O povo hebreu ocupou a Palestina do ano 1000 até o ano 70 depois de Cristo, certo? Do ano 1000 até o ano 70 depois de Cristo. Agora, esta ocupação de aproximadamente 1100 anos, ela não foi uma ocupação ininterrupta. Ela não foi uma ocupação ininterrupta. Os judeus tiveram que sair e retornar para o território da Palestina várias vezes, porque essa área da Palestina é uma área inóspita. O Oriente Médio é uma região formada por climas predominantemente desérticos, mas no ano 70 depois de Cristo aconteceu a grande diáspora. A palavra diáspora significa dispersão. No ano 70 aconteceu a grande diáspora, os judeus se dispersaram pelo mundo e no ano 70 o povo judeu se transformou no maior povo sem pátria do mundo. O povo judeu se transformou no maior povo sem pátria do mundo. Guarde isso. O maior povo sem pátria do mundo foi o povo judeu a partir de 70 depois de Cristo. Né? Na verdade, os judeus se dispersaram porque no ano 70 o Império Romano invadiu a região e nós sabemos que há o histórico do Império Romano de transformarem os prisioneiros de guerra em escravos. E os judeus, para não serem escravizados mais uma vez, até porque o histórico de escravidão do povo judeu é um histórico muito grande, os judeus, para não serem escravizados mais uma vez, eles preferiram
se dispersar pelo mundo. É interessante notarmos o seguinte: apesar dos judeus terem se dispersado pelo mundo, eles nunca perderam o sentimento de nação, eles nunca perderam o sentimento de pátria, porque eles preservaram o sentimento de pátria. Gente, os judeus conseguiram preservar a unidade enquanto nação, enquanto pátria, porque os judeus tinham dois grandes elementos de identidade extremamente poderosos. Tem. Os dois mais importantes instrumentos de identidade de um povo são idioma e religião. E os judeus conseguiram preservar isso. Quando a gente fala de pátria, estamos falando as fronteiras geográficas definidas. Quando a gente fala de povo, estamos falando de questões culturais. Então, os judeus preservaram-se como povo, mesmo não tendo uma pátria física para residir. Eles conseguiram preservar a sua unidade por conta da sua religião, do seu idioma. Os judeus se dispersaram pelo mundo inteiro e os judeus acabaram revelando uma capacidade de adequação muito grande. Essa foi uma das razões pelas quais eles se preservaram como pátria. Eles conseguiram preservar, eles conseguiram se preservar como nação, por conta dessa capacidade de adaptação a outros povos, porque entende o seguinte: quem não tem pátria vive de favor. E na hora que você vive de favor, você tem que ter um poder de adequação muito grande, porque viver de favor, você viverá de acordo com a regra da casa do outro. E os judeus revelaram uma capacidade muito grande de adequação. Não só eles revelaram uma capacidade muito grande de adequação, como o povo judeu revelou uma capacidade muito grande para lidar com questões ligadas à economia. Isso criou, inclusive, um estereótipo. Os judeus revelaram uma capacidade muito grande para lidar com questões econômicas, o que acabou criando um estereótipo. O povo judeu teve um papel fundamental no processo de construção do sistema capitalista. Os judeus criaram letras de câmbio, os judeus fundaram bancos, os judeus criaram sistemas de comercialização em prestações. Então, a habilidade do povo judeu com a economia sempre foi muito grande. E um destaque muito, mas muito importante são as relações muito fortes que os judeus sempre mantiveram com os Estados Unidos da América. O povo judeu sempre manteve relações muito fortes com o povo norte-americano. Por quê? Na verdade, você tem uma relação muito forte entre os judeus e os Estados Unidos porque os judeus fizeram investimentos bilionários nos Estados Unidos, notadamente na ilha de Manhattan. Há historiador, inclusive, que defenda que esses investimentos dos judeus tinham como grande objetivo transformar os Estados Unidos em sua nova pátria. A ilha de Manhattan, ela foi erguida com capital judaico. O volume de investimentos que os judeus fizeram em Manhattan sempre foi muito grande. Então, o povo judeu tem essa relação muito próxima com os Estados Unidos e é muito importante que vocês registrem isso para que vocês percebam uma das razões pelas quais os Estados Unidos apoiam com muita veemência o povo judeu,
existe esse laço, né, identitário, étnico muito grande entre os norte-americanos e os judeus, não é? Por isso que os Estados Unidos apoiam incondicionalmente, sempre apoiaram o Estado de Israel. Não é só por conta das questões petrolíferas, é também porque existe um traço identitário entre esses povos. Olha, como os judeus sempre enriqueceram muito, isso acabou criando um estereótipo para eles. Eles são muito perseguidos ao longo da história, são mortos, e o motivo maior dessas perseguições é o dinheiro deles. Eles começaram a ser perseguidos desde o Império Romano, porque os judeus foram acusados de terem sido os responsáveis pela morte de Jesus, deicídio. Os judeus foram perseguidos na Idade Média, sempre com o discurso de serem raça maldita. Os judeus foram perseguidos pelos estados absolutos, que confiscaram seu dinheiro para promoverem a unificação dos estados e as grandes navegações. Então a relação de perseguição ao povo judeu é uma relação muito antiga. O povo judeu sempre foi muito perseguido, morto ao longo da história. Todos, quando fala-se de perseguição aos judeus, na maioria das vezes associa quase que imediatamente a perseguição nazista. Mas, digamos que a perseguição nazista foi a mais cruel delas, sem dúvida. Mas a perseguição nazista não foi a única. Hitler não inovou quando ele deu início ao processo de perseguição do povo judeu. Correto? Quando os judeus saem, voltando para o ano 70, quando eles se dispersaram, saíram da Palestina, quem passa a ocupar a Palestina é o povo romano. Correto? Os romanos, aqui está o Império Romano em sua extensão máxima, e a Palestina está mais ou menos aqui. Certo? Aqui está o Império Romano em sua extensão máxima e a Palestina está mais ou menos ali. Na hora que os romanos ocupam a Palestina, os romanos permaneceram na Palestina por um período curto em comparação com o povo judeu, não é? Olhe que os judeus ficaram na Palestina de 1000 a 70 e os romanos permaneceram na Palestina de 70 a 632. Isso muda o perfil da Palestina do ponto de vista cultural. Durante o período em que os judeus ocuparam a Palestina, a religião predominante na Palestina foi o judaísmo. Durante o período que os romanos ocuparam a Palestina, a religião predominante foi o cristianismo. Todos nós sabemos que o Império Romano, sobretudo nos anos finais, se transformou no Império Cristão. Então a religião predominante durante a ocupação romana passou a ser o cristianismo. No ano de 632, a região da Palestina vai passar por uma outra turbulência, o islamismo. O profeta do islamismo, Maomé, ele funda a religião muçulmana. Inicialmente, o islamismo estava circunscrito a esta área que a gente está riscando aqui. O islamismo estava circunscrito à Península da Arábia. Quando Maomé morre, em 632, foi o ano da morte do profeta, o islamismo sai da Arábia, ocupa o Oriente Médio todo, os muçulmanos descem, vêm para a Índia, os muçulmanos ocupam mais abaixo a Indonésia,
Os muçulmanos ocupam o norte da África, os muçulmanos ocupam a Península Ibérica e foram derrotados exatamente em 632. Quem derrotou os muçulmanos foram os bárbaros chamados de francos, e os bárbaros francos derrotaram os muçulmanos numa batalha chamada Batalha de Poitiers, freando, portanto, a expansão islâmica na região. A Batalha de Poitiers derrota a expansão, muçulmana na Península Ibérica, correto? Com a expansão do islamismo, a região da Palestina ela vai se tornar muçulmana, correto? Então, a partir de 632, a Palestina vai ter como religião hegemônica o islamismo. Então, pessoal, o histórico da ocupação da Palestina diz muito sobre a Palestina. Veja, no primeiro momento, o povo judeu domina a Palestina, e quando o povo hebreu ou judeu dominou a Palestina, a religião predominante, olhe, eu estou falando de religião predominante da Palestina, passou a ser o judaísmo. Depois dos judeus, a Palestina foi dominada pelo Império Romano. A religião predominante passou a ser o cristianismo. E, por último, quando os muçulmanos se expandiram após a morte de Maomé, a religião predominante passou a ser o islamismo. Isto significa dizer que a região da Palestina ela é uma encruzilhada de interesses das três maiores religiões monoteístas do mundo. Tá? Então, a Palestina, do ponto de vista religioso, é uma região sagrada para os muçulmanos, porque a Palestina é uma região sagrada para o povo muçulmano. Segundo a história do islamismo, quando Maomé morreu, a alma de Maomé foi para a Palestina. E Alá, Deus, resgatou a alma de Maomé na Palestina. Então, a Palestina é importante porque foi para lá que a alma de Maomé se deslocou e que Alá resgatou a alma do profeta do islamismo. A Palestina é uma região importante do ponto de vista religioso para o povo hebreu. É importante para os hebreus porque na Palestina o Salomão lançou as bases da civilização hebraica, fundando ali o famoso Templo de Jerusalém ou Templo de Salomão. Por isso, a Palestina, do ponto de vista religioso, é importante para os judeus. E a Palestina é importante para os cristãos. Por quê? Porque Jesus morreu e ressuscitou lá em Jerusalém. Então, veja que nós temos um outro componente, que é um componente religioso, adicionado às questões das disputas territoriais, torna a região da Palestina uma região explosiva. Olha que combinação. Além de árabes e judeus brigarem pela disputa do território, existe uma briga também por questões religiosas, o que torna a área, o que torna a região uma região ainda mais explosiva. E quando a gente fala que a Palestina é uma encruzilhada
de interesses das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, a cidade que melhor expressa esta encruzilhada de interesses é a cidade de Jerusalém. Correto? Porque em Jerusalém foi onde Salomão montou o templo. Em Jerusalém foi para onde a alma de Maomé se dirigiu e foi resgatada por Deus. E Jerusalém é sagrada para os cristãos, pois Jesus foi crucificado e ressuscitou lá. Não é? Por isso Jerusalém tem uma importância histórica e religiosa muito grande. Então, pessoal, só para a gente recapitular melhor, durante o período que Jerusalém, que a Palestina esteve sob o domínio dos hebreus, o judaísmo foi a religião predominante. Durante o período que a Palestina esteve sob o domínio romano, o cristianismo foi a religião predominante. E durante o período que a Palestina esteve sob o domínio muçulmano, o islamismo se tornou a religião dominante. Por essa razão, disse e repito que a Palestina foi uma encruzilhada de interesses das 3 maiores religiões monoteístas do mundo que aí estão. E quem melhor expressa esta encruzilhada de interesses é a cidade de Jerusalém. Jerusalém, importante para os judeus, por conta da construção do Templo de Salomão, de Jerusalém. Jerusalém, importante para os muçulmanos, pois a alma de Maomé desloca-se para Jerusalém e foi resgatada lá. E Jerusalém, importante para os cristãos, porque Jesus foi crucificado e ressuscitou lá. Esta foto, ela expressa muito bem a importância de Jerusalém. Repare, este muro, esse pedaço de muro que vocês estão vendo, chama-se Muro das Lamentações. Segundo os judeus, o Muro das Lamentações é um pedaço do antigo Templo de Salomão. Inclusive os judeus aglomeram-se nesse muro, ajoelham-se, ficam fazendo pedidos. Não é? Esse muro tem alguns buracos, eles fazem pedidos, colocam os pedidos nesses buracos. E é porque é santo, é um pedaço do Templo de Salomão. Garride será que é? Não sei. Se não for, esse muro já recebeu tanta oração que esse muro já está santificado. Veja que interessante, tudo isso em Jerusalém. Acima, foi construído em cima do Muro das Lamentações, você tem essa catedral que se chama Catedral de Al-Aqsa, ou o Duomo da Rocha. Essa abóbada de ouro. Quando você entra em Jerusalém, a primeira coisa que se avista é esta abóbada de ouro da mesquita de Al-Aqsa ou Duomo da Rocha. Foi para aqui, para a mesquita de Al-Aqsa, que a alma de Maomé se deslocou quando ele morreu. Alá resgatou a alma dele aqui, correto? E aqui do lado está, segundo a Igreja Católica, a catedral mais antiga da história da humanidade. A catedral mais antiga da história da humanidade chama-se Catedral do Santo Sepulcro. Segundo a história da Igreja Católica, quando Jesus morreu, Jesus foi crucificado aqui, nessa área, chamada Monte das Oliveiras. O corpo de Jesus foi trazido para cá e aqui fizeram tratamento com o corpo dele pós-morte. Porque Jesus foi completamente flagelado antes de ser crucificado. Nessa catedral tem uma urna chamada Gólgota. E dentro do Gólgota, dentro dessa urna chamada Gólgota,
tem um pedaço de madeira que a Igreja Católica diz que este pedaço de madeira pertenceu à cruz de Jesus. E será que pertenceu? Não sei. Mas já rezaram tanto para essa madeira, assim como já rezaram para o muro, que essa madeira já está santificada. Olhe como a cidade de Jerusalém expressa muito, muito bem esta encruzilhada de interesses que é a região da Palestina, a região, né, que tem uma importância política e religiosa para essas três grandes religiões monoteístas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Por isso, o estudo dessa ocupação territorial é muito importante. Tá? O povo que mais tempo permaneceu na Palestina foi o povo muçulmano. Porque veja que os palestinos ocupam a Palestina em 632 e permanecem na Palestina até o ano de 1948. Neste ano, 1948, nesse ano, a Palestina vai viver uma turbulência absurda. Em 1948, a região da Palestina vai vivenciar uma turbulência sem precedentes na história. Olhe, quem está ocupando a Palestina é o povo palestino, o povo muçulmano. Que turbulência foi essa? Gente, em 1945, a Segunda Grande Guerra Mundial terminou. Não é? Em 1945, a Segunda Grande Guerra Mundial terminou, chegou ao seu final. E quando a Segunda Grande Guerra Mundial terminou, vieram à tona as atrocidades várias cometidas pelos nazistas. E os nazistas, eles cometeram atrocidades contra vários povos, mas é sabido que, dentre todas as atrocidades, aquela que os nazistas cometeram contra os judeus foi a pior. Os nazistas promoveram a morte de 6 a 8 milhões de judeus das formas mais absurdas e hediondas que você possa imaginar. Não é? Os nazistas cometeram contra o povo judeu algo que nós historiadores chamamos de holocausto. O que é que significa holocausto? Holocausto significa extermínio de um povo. Holocausto significa extermínio de um povo. Quando o mundo tomou conhecimento do Holocausto judeu, através do primeiro tribunal internacional criado para julgar crimes de guerra, o chamado Tribunal de Nuremberg, quando o mundo tomou conhecimento do Holocausto, uma pressão internacional exorbitante se faz presente em cima do recém-criado órgão internacional, a Organização das Nações Unidas, a ONU. Uma pressão exorbitante em cima da ONU começou a ser feita. Que pressão era essa? Bom, a comunidade internacional estava pressionando para que a ONU criasse uma pátria para o povo judeu. Era inadmissível o povo judeu passar por toda a onda histórica de sofrimentos que passou e não ter um país, não ter uma pátria para se refugiar, para se encastelar. Portanto, fez-se uma pressão enorme em cima do povo judeu para a criação de um lar, de uma pátria para eles. E com esta pressão exorbitante, a comunidade internacional pressionando a ONU criou um plano de partilha
da Palestina para que na Palestina surgissem dois países. Porque veja só, quando surgiu a ideia de se criar uma pátria para os judeus, o plano A da ONU, o plano A, era criar essa pátria na Europa. A Alemanha foi a grande responsável pelo genocídio. Então, ela terá parte do território confiscada. A ONU vai confiscar parte do território alemão. E desse confisco de parte do território alemão, a ONU vai criar uma pátria judaica. Só que os judeus recusaram essa primeira proposta da ONU, com um argumento plausível: não queremos ser vizinhos de alemães. Eu também não ia querer ser, cá para nós. O plano B da ONU era criar uma pátria para os judeus na África do Sul. Bom, é claro que do ponto de vista identitário, o povo judeu é um povo ocidental. Um povo que surgiu no Oriente, se fixou no Oriente, mas acabou se tornando um povo ocidental. Não é à toa que a nossa civilização é chamada civilização judaica cristã. Não existe relações identitárias entre os judeus e a África do Sul, mas existem relações econômicas. A África do Sul é um grande produtor de diamantes e, até hoje, quem não sabe vai ficar sabendo, somente os judeus dominam a tecnologia de lapidação de diamantes no mundo. O comércio de diamantes é controlado até hoje pelo povo judeu. Existe uma empresa chamada De Beers, que é uma empresa britânica de capital judaico, que domina 90% do comércio de diamantes do mundo, né, De Beers. Os outros 10% é mercado negro. Então, como há essa identidade econômica, a ONU pensou em criar, lá na África do Sul, essa pátria para os judeus recusaram. Como os judeus recusaram as duas propostas da ONU, não restou outra alternativa à ONU que não fosse perguntar aos judeus onde é que eles queriam que a sua pátria fosse criada. E eles não titubearam. Nós queremos que a nossa pátria seja na Palestina. Mas olha, estamos em 1948. Se os judeus queriam que a pátria fosse na Palestina, quem estava ocupando a Palestina era o povo palestino. Certo? E os palestinos não têm absolutamente nenhuma responsabilidade sobre o Holocausto. Os palestinos estavam ocupando a Palestina. Ainda assim, a ONU, mesmo sabendo que os palestinos estavam ocupando a Palestina desde 632, estamos em 1948, a ONU fez uma proposta de partilha da Palestina. Como ela funcionou? Com a grande pressão internacional para que o povo judeu tivesse uma pátria, a ONU vai criar um plano de partilha da Palestina. A Palestina é toda esta região aqui. Toda esta área era a Palestina. A proposta feita pela ONU foi a seguinte: as áreas em vermelho seriam transformadas no Estado palestino. Estamos em 1948. Quem está ocupando essa área desde 632 é o povo palestino. O povo palestino ocupava a área toda. E olhe a proposta que a ONU faz. A ONU propõe que os palestinos abandonem a área em verde, porque nessa área em verde
a ONU queria criar o Estado judeu. E os palestinos ficariam empanturrados nessa área em vermelho. Áreas descontínuas. Na verdade, a ONU estava dando as maiores e as melhores terras da Palestina para o povo judeu e obrigando o povo palestino a ficar, né, empanturrado nessas áreas. Quer dizer, os judeus ficariam com as maiores e as melhores terras, enquanto os palestinos teriam que ficar enclausurados nessas regiões. Isso é um absurdo, uma porra dessa. O que é que vai acontecer? Jerusalém, pela importância que tinha, seria administrada pela ONU, uma cidade internacional. Quando a ONU faz essa proposta, o povo palestino não aceita. A alegação dos palestinos: nós estamos aqui desde 1632 e por que nós palestinos temos que abandonar o nosso lar para ceder as melhores terras para os judeus? Aí a ONU argumenta: vocês têm que abandonar a sua pátria para ceder as melhores terras para os judeus, porque os judeus foram vítimas do Holocausto. E a resposta dos palestinos: e o que é que nós temos a ver com o Holocausto? Nada. O pior, quando os palestinos recusaram-se a aceitar a partilha, eles tiveram apoio do Egito, da Síria e da Jordânia, e os países que faziam fronteira, eles vão montar uma liga militar chamada Liga Árabe. Tome cuidado, porque existem duas ligas árabes. A primeira Liga Árabe foi fundada em 1948 e era uma liga militar. E existe uma Liga Árabe hoje que foi fundada na década de 90 e essa Liga Árabe hoje é uma liga diplomática, correto? Então, Egito, Síria e Jordânia montam uma liga militar para proteger os palestinos, alegando que se o Ocidente hoje faz isso com os palestinos, está querendo tomar a terra do povo palestino na raça, na força, qual é a garantia que nós temos que amanhã o Ocidente não fará a mesma coisa conosco? Resultado: a reação dos palestinos contra a criação do Estado judeu, o Estado de Israel, desencadeia a primeira guerra árabe-israelense ou guerra de independência. Esta guerra de independência também se chama Primeira Guerra Árabe-Israelense. De um lado, nós tínhamos a Palestina com apoio da Liga Árabe. Do outro lado, nós tínhamos os judeus, Israel, com o apoio da nação norte-americana. 1948. A Primeira Guerra Árabe-Israelense vai colocar em rota de colisão os palestinos com apoio da Liga Árabe e os judeus com apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos apoiam a criação do Estado de Israel, primeiro por conta da relação identitária que havia, e em segundo lugar pelos interesses petrolíferos no Oriente Médio. Os Estados Unidos acreditavam que Israel tinha petróleo e descobriu-se depois que não tinha. Mas entendam bem, gente, mesmo Israel não tendo petróleo, Israel serviria como uma base norte-americana para os Estados Unidos controlarem o petróleo do Oriente Médio na tora, que é o que eles fazem até hoje. Vocês já viram, Israel não existia só no papel.
Israel só existia no papel e logo que Israel envolveu-se numa guerra, já era uma potência militar. Como se explica isso? O apoio norte-americano. A primeira guerra árabe-israelense, ou guerra de independência, foi vencida pelo Israel. Aliás, algo que você não vai errar nunca em provas. Israel nunca perdeu uma guerra. Israel nunca perdeu uma guerra. E quando Israel vence a guerra, o povo palestino foi expulso da Palestina. Isso é o que se chama questão palestina. Em 1948, os palestinos foram expulsos da Palestina. E os palestinos se tornaram o maior povo sem pátria do mundo. Posição que antes era ocupada pelos judeus. Os palestinos vão se transformar no maior povo sem pátria do mundo em 1948 com o advento da questão palestina. Então, a questão palestina ou diáspora palestina foi a expulsão dos palestinos do seu território. A questão palestina ou diáspora palestina foi a expulsão do povo palestino do seu território. Bom, quando os palestinos foram expulsos do território, se tornando um povo sem pátria, pouquíssimos palestinos optaram por ficar na própria Palestina. Houve um grupo, sim, que optou por permanecer na Palestina, e esse grupo que optou por permanecer na Palestina acabou se transformando em mão de obra explorada, cidadão de segunda classe. A esmagadora maioria dos palestinos optam por sair de lá. Não é? E aí a pergunta que a gente faz: quando o povo palestino foi expulso da Palestina, o que é que a ONU fez? Porque, repare, de certa forma, a questão palestina é responsabilidade da ONU. Porque a ONU pressiona pela criação do Estado judeu, os Estados Unidos apoiam e deu no que deu. Os judeus ganham uma pátria e os palestinos perdem a dele. E na hora que os palestinos perdem a sua pátria, a pergunta que não quer calar: o que é que a ONU fez? Nada. É interessante porque, como a ONU não faz nada, isso fica explícito que a ONU não passa de um órgão que representa os interesses das potências do Ocidente. Porque na hora da ONU advogar em prol dos judeus, ela estava ali firme e forte. Mas na hora da ONU advogar em prol dos palestinos, ela simplesmente dá uma de João sem braço e desaparece. Cadê a ONU? Correto? Então, isso é uma questão. Outra reflexão: a União Soviética, estamos em 48. Por que a União Soviética não se envolvia com muita veemência nos conflitos no Oriente Médio? Nesse momento, em 48, ela não se envolveu, primeiro, porque a União Soviética, isso só foi descoberto depois por Khrushchev, com a coexistência pacífica, e Stalin tinha um programa de extermínio dos judeus para confiscar o dinheiro deles, que se chamava pogroms. Eram os pogroms soviéticos. Imagine se o mundo descobrisse os pogroms soviéticos. O mundo ia dar apoio aos Estados Unidos para jogar uma bomba atômica na União Soviética. Então Stalin deu uma de João sem braço e apoiou, inclusive, a criação do Estado de Israel na Palestina. E o outro motivo pelo qual a União Soviética nunca se envolveu veementemente nos conflitos no Oriente Médio é o fato da União Soviética sempre ter sido autossuficiente em petróleo. Então ela não precisava das reservas de petróleo do Oriente Médio, como a Rússia hoje não precisa. Por isso que muitas pessoas podem estar estranhando
a ausência da União Soviética. Mas o fato é que, com a diáspora palestina, ou com a questão palestina em 48, o povo palestino perdeu a pátria. E para onde os palestinos vão? Na próxima aula saberemos o que foi que aconteceu com o povo palestino. Beleza? Um abraço e até a próxima.